Para nós uma vitória muito importante, mais um jogo fora de casa sem tomar gol, um jogo dentro do possível bem controlado, um jogo muito complicado. O Internacional vinha de uma boa vitória fora de casa e lógico com um grupo motivado, né, um novo comando, enfim, nós com muitas baixas e mesmo assim nós tentando propor o jogo até onde a gente consegue, é lógico, porque tudo tem um desgaste, né, ao longo da competição, da sequência, das viagens, jogo em cima de jogo, e é natural que você não consiga uma intensidade de 90 minutos, né? Primeiro tempo a gente teve uma intensidade maior, saímos na frente, né? Dominamos o jogo. No segundo tempo recuamos um pouco a mais do que o normal, mas é muito em função do adversário também, ter se jogado ao ataque e a gente ter perdido alguns jogadores durante o jogo por questões diferentes, né? Mas administramos bem, não tivemos grandes sustos atrás. Mais uma vez o time defendeu bem, tivemos até algumas chances de contra-ataque, né, na velocidade. Tivemos as escolhas erradas no momento final e até alguma defesa do goleiro adversário também. Então é uma vitória suada, guerreada, um jogo muito disputado, né, desgastante totalmente, e o time respondeu muito bem. A gente sai daqui muito contente com o desempenho e principalmente com o resultado. Nós iniciamos num sistema que é o sistema que é aquele que eu me identifico mais, que é o 4-3-3, né? Infelizmente acabou que o primeiro tempo nós ficamos o nosso jogo ficou travado, até por mérito da Ponte. Eu não esperava que o Gilson viesse com 3 zagueiros e ele realmente dificultou as nossas manobras e também dificultou principalmente na hora de marcar, né? Foi por isso que eu optei por fazer uma alteração, seja de jogador, seja de sistema, e acabou que deu certo. Os jogadores conseguiram desempenhar bem e nós temos jogadores no elenco com essa capacidade de leitura tática, né? E isso tem que exaltar o que eles fizeram. Rapidamente eles conseguiram fazer. Os jogadores que entraram também deram uma contribuição enorme. E com relação ao peso da vitória, assim, é uma redundância assim, né? Nós entramos aqui pensando na vitória, buscamos ela o tempo todo e assim esses jogadores foram premiados com esse resultado positivo e assim relembrando que jogar aqui contra a Ponte não é uma tarefa fácil. Tá no ar então, donos da bola, lances na tela. O Atlético venceu o Internacional, por gentileza, na tela, os lances aqui comigo, Gris Gomide, falando do jogo. Menino Gris, uma pressão desgraçada no início do jogo ali, 1-0, e depois o Atlético obviamente teve chance para fazer mais, mas o Atlético ficou lá atrás, os desfalques eram muitos, o adversário do meio para frente é muito bom, mas ainda assim, ao final do jogo, depois de muita luta mesmo, com importantes desfalques, o Atlético traz 3 pontos contra um bom time, um bom adversário. Gris, buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Boa tarde pro CJ. Precisa parar de falar bobagem para poder participar mais vezes do programa, né? Porque dia sim, dia não, vem aqui, fala bobagem, fica fora no outro dia. Aí não dá, né? Ô Everton, eu acho que tem várias análises diferentes que a gente precisa fazer a respeito do jogo de ontem. E uma não vai desfazer a outra, pelo menos na minha opinião, né? A primeira é de que, assim, me parece que o Atlético vem adotando, a gente já pode dizer que é uma estratégia desse Atlético do Cuca, porque é algo que vem se repetindo jogo após jogo. De começar acelerando, marcando com muita pressão no campo de ataque, times que conseguem ter muita intensidade e jogadores de boa capacidade para pressionar e que fazem marcação individual como faz o Atlético, eles dificultam muito para o adversário para sair jogando. É muito difícil, porque você não encontra mesmo linha de passe, está todo mundo marcado por alguém. Então você vai depender ali de uma vitória individual mesmo, de alguém tentar um drible e conseguir desarmar a marcação, e aí a gente sabe das dificuldades que isso causa. Mas então me parece que já é uma estratégia do Atlético de começar pressionando muito, usando essa capacidade que tem, com muitos jogadores de boa capacidade de pressionar no campo de ataque.
para acelerar no início, tentar fazer um gol e aí passar a tentar controlar, baixar suas linhas e tentar ter mais campo para correr. Foi assim contra o Sport, um gol muito no início, depois controlando um pouco melhor. Foi assim contra o São Paulo, um gol muito no início, depois controlando. E foi assim contra o Internacional ontem, um gol com 2 minutos de jogo e aí passando a controlar com as linhas um pouco mais baixas. É uma estratégia, está funcionando, tem suas virtudes, tem suas vantagens. Mas os riscos e o Atlético está executando isso muito bem até aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é óbvio que a gente precisa exaltar uma vitória com tantos desfalques quanto o Atlético tinha, né? Talvez ontem sem 5 titulares, 4, 5 titulares, dependendo do que for acontecer daqui em diante, né? Porque tem alguns reservas que têm jogado bem, que acho que podem começar a disputar uma posição quando esses titulares retornarem. Mas uma vitória fora de casa contra o Inter, com tantos desfalques, ela precisa ser exaltada pelo resultado. É um resultado muito importante, poucos times vão tirar ponto do Inter lá no Beira-Rio. E para quem pensa como o Atlético pensa em disputar o título do campeonato, jogos como esse podem fazer muita diferença lá na frente e a gente sabe disso. E o terceiro ponto é que, diferentemente do jogo contra o São Paulo, por exemplo, quando o Atlético conseguiu controlar muito bem e se defendeu bem e quase não correu riscos, ontem acho que o Atlético não se defendeu tão bem assim. Foi um time muito bravo, time que baixou as suas linhas, colocou 8, 9 jogadores ali da intermediária para trás durante boa parte do jogo, mas ao meu ver ontem não se defendeu tão bem assim. Contou um pouco com a sorte nos lances que o Inter teve e acabou desperdiçando, e contou um pouco com a incapacidade do Inter também, que fez um jogo muito ruim. O Osmar Loss, para mim, teve uma estratégia muito estranha, porque à medida que o Inter foi ganhando campo e jogando dentro do campo ofensivo e praticamente dentro do terço final, ele foi tirando os centroavantes dele do jogo e colocando jogadores de mais mobilidade, de mais velocidade. Acabou não conseguindo fazer nem aquela pressão ali nos minutos finais. O Atlético ficou até mais confortável depois da saída do Galhardo, depois da saída do Yuri Alberto. Mas ontem acho que correu mais riscos e teve mais sorte que juízo ali, de certa maneira, em uma parte grande do jogo. A se exaltar, mais uma atuação brilhante do Alan, tá jogando muita bola. Nossa, você viu os números deles, o Futuri que apresentou agora? Sim. 90% de acerto nas ações defensivas, é muita coisa. O Alan é um jogador que tem uma capacidade muito grande de fazer essa marcação individual que o Cuca pede, mas mais do que isso, o Alan tem uma leitura absurda de quando sair para fazer algumas coberturas. Então ele faz compensações muito importantes para esse sistema do Atlético. Ontem fez um jogo muito bom mais uma vez, e é um jogador que tem o passe pelo chão muito qualificado. E exaltar também uma grande partida ontem defensiva do Guga, né, que é um jogador muito criticado. Ontem o Inter tentou o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo, forçar ali com o Patrick e o Moisés. O Guga muitas vezes ficou ali meio sozinho, principalmente depois da entrada do Keno, que não descia tanto para ajudar. E mesmo assim fez um jogo muito seguro. Foi muito bem o Guga defensivamente. A desproporcionalidade física entre o Patrick e o Guga é um negócio simplesmente imensurável. Desproporcionalidade física. Mas ainda assim, com toda essa dificuldade de marcar o principal jogador de frente do Internacional, eu posso chamar de um jogador de frente. Ele é um cara que joga... de ponta esquerda, mano. De ponta esquerda. Esse jogador, chamado Guga, teve números também muito expressivos ontem. Porque ainda assim ele conseguiu, com toda a dificuldade, marcar um touro. O cara é um touro. Ele conseguiu um bom resultado nisso tudo. Agora, Gomide, uma coisa que eu quero te perguntar. Às vezes abrir mão de pontas abertos, de velocidade, etc., pode funcionar diante de alguns adversários. Ontem, mesmo que eles estivessem disponíveis e bem, você acha que o Cuca abriria a mão deles? Abriria a mão de um Keno, abriria a mão de um Savarino, com eles todos disponíveis, o que não era o caso. O Keno 100%, o Savarino 100%. Ontem era um jogo para fazer o que ele fez, encher mais o meio campo. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Ótima quinta aí para todo mundo. Eu acredito que não. Eu acredito que se todos estivessem à disposição, não se queixando de nenhum tipo de dor, né? Apesar de que, se você perguntar aí para qualquer atleta, ele fala que
Everton, sempre joga com algum resquício de alguma coisa, né? Ou é dor um pouco do jogo anterior, não deu tempo para se recuperar, enfim, né? O calendário brasileiro, ele é muito estafante para os jogadores, mas se tivessem todos à disposição, eu acredito que ele repetiria uma formação que nós já estamos nos acostumando a assistir, né? E aí, contando também se não tivesse os desfalques de jogadores na seleção. Alonso, Savarino, Alan Franco hoje é um reserva, né? O Vargas também tem sido mais reserva do que titular. Mas acredito que entraria com Savarino pelo lado direito e Keno pelo lado esquerdo, Everton. Um puro palpite. Por quê? Porque essa, entre aspas, estratégia, né? Não dá pra gente cravar que é realmente uma estratégia, né? Nos últimos 5 jogos, isso que o Gris destacou, né? De buscar abrir o placar antes dos 15 primeiros minutos da partida, foi uma tônica, né? As 3 rodadas que o Atlético venceu no Campeonato Brasileiro, né? Sport, São Paulo e ontem o Internacional. Nos 2 jogos da Copa do Brasil contra o Remo. Acontece que no jogo contra o Remo de volta, por conta do Remo ter feito o empate ali com o Romércio nos minutos finais do primeiro tempo, o Atlético precisou, no início da segunda etapa, impor o mesmo ritmo que costuma ou está se acostumando a apresentar nos minutos iniciais, que é um pouco mais de controle, que se não tem um controle absoluto por conta de mais posse da bola, de empurrar o adversário para trás, é pelo menos dividir essas ações, né? Pelo menos dividir a posse da bola com o adversário, mas nunca se retrair tanto como tem feito depois que abre o marcador. Então eu acredito que com jogadores que têm velocidade, como é o caso do Savarino, como é o caso do Keno, não que os outros não tenham, né? Mas o Keno, por exemplo, ele tem como uma das características principais esse arranque, né? Essa capacidade de partir para cima do adversário e utilizar do drible, né? Com uma das principais armas que ele tem. O Johan é um jogador que também dribla, tem uma certa velocidade, mas é um jogador mais dinâmico, né? Mais de troca de passes. O Johan é um jogador que, entre aspas, necessita de ter mais jogadores próximos dele ali para troca de passes, para achar espaço, para tocar e buscar avançar à frente do adversário, né? Uma tabela, enfim. Eu acredito que ele manteria o time, Everton. Inclusive, até passei uns números para o André, não sei se teremos tempo de mostrar. Já estão à sua disposição. Aqui você manda, você não pede, não. Por gentileza, André, não deixa o Gomide sem respostas. Os números que ele separou. Porque vai ao encontro desse tema em que abrimos os donos da bola. São 2 laudas, ok? Ô Everton, é o seguinte, se der para mostrar de passes primeiro, eu acho que é melhor. Esses números, eles foram extraídos do Instat, né, que é uma plataforma de scout, para a gente trazer como o Atlético tem, não dá para cravar que é isso que acontece, né? A gente busca, através do que a gente assiste nos jogos, dos eventos que acontecem na partida, o principal deles é o gol, né? E nessas últimas 5 partidas do Atlético, o que aconteceu? O Atlético abriu o marcador antes dos 15 minutos iniciais do jogo. E isso, entre aspas, dá uma sensação de, entre aspas mesmo, conforto, porque você obriga o adversário a sair um pouco mais de trás. Você faz com que o adversário se abra, e nós já falamos aqui várias vezes, né? Para quem tem um time muito técnico, com um atacante que consegue percorrer de curtas a médias distâncias e utilizar da força física para arrastar essa bola até a próxima da área adversária, que é o Hulk, isso é um ponto favorável. Então a gente separou, né? Dividiu ali o jogo em 6 partes, né? A cada 15 minutos. Está escrito finalização aqui, mas é passe, né? Sim. Então aqui é passe. Seriam finalizações. Só trocar aqui finalizações por passe. Porque são duas partes. Uma é de finalização e outra de passe. Essa então seria essa seria a média de passes do Atlético a cada 15 minutos do jogo. Nós vemos que de 0 a 15 minutos o Atlético troca 69 passes ou trocou 69 passes em média nos últimos 5 jogos, enquanto o adversário trocou 70. Do minuto 15 ao minuto 30 do primeiro tempo, o Atlético trocou 75 passes e o adversário 63. Do minuto 30 até o final do primeiro tempo, a gente já vê que dá uma diminuída e que isso vai continuar no início da segunda etapa. O Atlético troca de 70 passes, o adversário trocou 78.
No início do segundo tempo, até os 15 primeiros minutos do segundo tempo, o Atlético troca 52 passes e o adversário trocou 63. Do minuto 15 até o minuto 30 do segundo tempo, o adversário começa a ter mais protagonismo com relação à posse de bola, com 69 passes, e o Atlético com 55. E nos 15 minutos finais de jogo, a gente vê que o adversário troca muito passe, mas quase que o dobro do Atlético, né? São 99 passes em média do adversário contra 55 do Atlético. Só que aí quando a gente pega finalizações, Everton, nós vemos que a disparidade do Atlético para o adversário, ela não é grande. Ou seja, o Atlético inicia com essa pressão, com esse maior protagonismo em busca de controle de jogo, porque nos 15 primeiros minutos, o Atlético está com uma média nesses últimos 5 jogos de 3 finalizações, contando certas e erradas. E o adversário, com a mesma posse de bola, praticamente, ele está com uma média de 1,5 finalização. Do minuto 15 até o minuto 30 do primeiro tempo, tem ali uma igualdade, o Atlético com 1,5, o adversário com 2, e nos últimos 15 minutos, quando o Atlético passa a ter um pouco menos de posse de bola, ele ainda iguala o número de finalizações do adversário. O momento, entre aspas, mais preocupante é no início do segundo tempo. O Atlético teve uma média de 0,4 finalizações contra 2 finalizações do adversário. Do minuto 15 ao minuto 30 do segundo tempo, o Atlético finalizou 2 vezes, com menos posse de bola, e o adversário 1. E nos últimos 15 minutos, que é quando o adversário está tendo mais a bola do que o Atlético está finalizando o mesmo tanto, ou finalizou o mesmo tanto em média, do que o adversário. Ou seja, construir a vantagem, ficar um pouco, entre aspas, confortável no jogo e explorar espaço para jogadores muito técnicos, né, que conseguem fazer esse arrasto com a bola até a área adversária para gerar situações de perigo. Tem menos a bola, mas finaliza o mesmo tanto. Pelo menos aconteceu nos últimos 5 jogos. Vamos ver se vai continuar, né, se vai ser uma tendência daqui para frente. Ô Gris, ontem o fato do Atlético, do Inter dominar o jogo boa parte do segundo tempo, é uma coisa natural ou o Atlético jogou para aquilo ali? O Atlético chamou e saía no contra-ataque. É que não conseguiu aproveitar pelo menos uns 2 contragolpes claríssimos que era para matar o jogo, não conseguiu. O Atlético pensou nisso ou ele foi espremido pelo Inter? Eu acho que em boa parte é intencional, de baixar um pouco as linhas e de permitir que o adversário ocupe mais seu campo para ter espaço para correr, né? E as mexidas do Cuca foram claramente para isso, né? Ele coloca o Marrone, quando ele coloca o Keno, é justamente para ter essa saída e um pouco mais de velocidade, mas não conseguiram encaixar. Isso é um problema, porque aí você vai começando a ficar sufocado e sujeito a erro, né? O adversário fica te rondando a área ali o tempo inteiro, você fica sujeito a erros, como teve o Hever, por exemplo. Não foi nem quando o Atlético estava sendo pressionado ali, o Hever, né? Ele estava muito longe do gol quando tentou recuar a bola no Everson, mas você fica mais sujeito quanto mais próximo você está do seu gol de ter erros ali fatais, né? Algo que me chama muito a atenção, que é algo que o Cuca faz muito, a gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouco, foi algo que o Moza fez ontem também, mas que o Atlético tem encontrado muita facilidade para fazer, porque o Cuca tem em mãos muitos jogadores que têm muita versatilidade, né? O Alan, o próprio Jair, o Tietê muito, o Johan, são jogadores que podem fazer várias funções diferentes ao longo do jogo. E ontem acabou que não deu nem pra gente perceber, porque foi muito rápido, tanto a percepção do Cuca quanto o gol do Atlético, que mudou um pouco ali o jogo, mas a impressão que eu tinha era de que inicialmente a ideia do Atlético ontem era defender com uma linha de 5. Com o Tietê como um lateral direito e o Guga mais por dentro como um terceiro zagueiro. Mas por causa dos riscos com o Patrick ou não? Porque a gente esperava o Inter, todo mundo esperava o Inter meio que com um losango no meio, né? Com 4-1-3-2 e com 2 centroavantes. O Thiago Galhardo e o Yuri Alberto jogando mais por dentro. E o Cuca, ele gosta de ter encaixes individuais, cada um marcando o seu, mas sempre com uma sobra na defesa, né? na última linha. E como o Inter provavelmente teria 2 centroavantes, ou esperava-se que teria 2 centroavantes, me parece que ele organizou o time para jogar com uma linha de 5, outra linha de 4 e o Hulk na frente. Nos primeiros segundos do jogo, se você pegar as imagens dos primeiros segundos do jogo, você vai ver que o Johan estava jogando pelo lado direito, à frente do Tietê, o Natan era o meia pelo lado esquerdo e o Tietê era quase que um lateral com o Guga bem por dentro. E aí logo que o jogo começa, é legal a gente ter essa oportunidade de ouvir mais do que estão falando os técnicos, né?
Quem estava atento na televisão, vazou logo no início do jogo, 4, o Cuca fala, olha, eles estão no 4-3-3, eles estão no 4-3-3. O que isso mudaria na configuração? E a partir do que ele falou isso, o Tietê avançou um pouco para pegar o lateral, o Johan trocou de lado, o Johan foi jogar lá do lado esquerdo, e o Natan passou a jogar mais por dentro com o Jair. O Atlético também jogou no 4-3-3, espelhou ali o Inter, né? Ficou o Alan como um primeiro volante, o Jair como um meia pela direita, o Natan como um meia pela esquerda, o Johan como um ponto esquerdo e o Tietê como um ponta direita. Porque aí encaixou, ficou fácil, cada um pegando o seu, os laterais pegando os pontas do Inter, os pontas pegando os laterais do Inter, o meio 3-3 e aí na zaga, 2 zagueiros do Atlético para marcar um centroavante do Inter. Então isso é algo que o Cuca faz o tempo inteiro, ele molda o time dele sempre para defender de acordo com o modelo do adversário. Quem tem boa vontade e percebeu isso no jogo ontem, Gomide, no segundo tempo... Deixa eu ver se foi no segundo tempo. Foi. No segundo tempo, não, no primeiro tempo ainda, teve uma bola que o Everson soltou ela para o Gabriel tocou no Hever, o Hever tocou no Everson. Eles ficaram ali um bom tempo tocando e veio chamando o Inter. Quem prestou atenção, esse lance chamou muita atenção. E veio chamando o Inter. Daqui a pouco tinha 4 jogadores do Inter próximo à área. O Everson pegou a bola e entregou para o... Eu não sei se era o Alan que recebeu essa bola no meio campo. Ele fez um lançamento a meia altura no meio. A bola caiu no meio campo com todo um espaço para o Atlético avançar. É mais uma vez a importância de você ter um goleiro que faz o papel do Everson. Você lembra desse lance que eu estou falando? Sim. E também os jogadores não têm receio de contarem com o Everson, né? Everton. Porque se não tivesse essa opção, né? Se ele não fosse realmente uma linha de passe, por mais que seja um passe para trás, mas o passe para trás, muitas vezes, ele é o que os técnicos chamam, na verdade, né, do gatilho para pressionar, né? Tem muitos técnicos que colocam via treinamento no grupo que, se o adversário passou para trás, é momento de pressionar, para tentar roubar a bola e, quem sabe, fazer um gol. Passou para trás, pressiona. Passou para trás, pressiona. Então, talvez seja esse, um dos gatilhos do Inter, né? Pelo menos era com o Ramires e era também a época do Kudê, dependendo muito do adversário. Não dá para você pressionar todos os adversários justamente por conta disso. Porque se tem um goleiro ou se tem um zagueiro com extrema capacidade de quebrar essas linhas, né? O famoso passe vencedor que você gosta, aí a pressão não surte efeito. E aí você vai ter muito espaço para correr para trás. Mas realmente, é a facilidade de se ter um jogador como o Everson que tem extrema capacidade no passe. Sim, passes médios, né, Everton? Aquele passe que ele não é um passe fraco, né? Que é de fácil interceptação. Geralmente eles são a meia altura, que dificulta também. E sempre certeiros, né? Muito preciso nos passes do Everton. É importante você que está aí do outro lado também entender que esse gol do Atlético aí no início foi 2 ou 3 minutos, hein? 2 minutos. Aos 2 minutos de jogo, isso é uma coisa trabalhada pelo treinador. Isso não foi um acaso do destino que a bola chegou no Hulk, ele meteu pro Natan, o Natan entrou na cara do gol e fez. O Atlético já tinha roubado uma bola no primeiro lance do jogo. Exatamente, um pouco antes. Então é importante também se ligar, porque isso aí é uma estratégia que ontem funcionou. Talvez em outros jogos ela não funcione. Se o Inter, por exemplo, naquela bola do Galhardo, se o Galhardo, do Hever com o Galhardo, se ele faz aquele gol, se o Maurício faz aquele, aí nós estaríamos aqui hoje talvez com uma outra estratégia até, ou os nossos comentaristas com uma outra análise. Pois não, Gris? É só falar porque assim, é muito legal ter o Everson como uma linha de passe, ele tem sido muito útil, só precisa tomar um pouco de cuidado com o excesso de confiança, né? Que foi o lance do Hever. Não dá para ficar recuando, querer recuar toda a bola para o goleiro. O Hever estava próximo do meio de campo, com o corpo virado para o campo do Inter e meteu uma bola para o goleiro, recuando 30 metros para trás. Né? É perigoso, precisa tomar um pouco de cuidado com esse excesso de confiança. Quanto mais o futebol avança nesse sentido, você tem um goleiro ali que trabalha nessa linha de passe e tal, é mais importante que você não tenha jogador destruidor, que você tenha sempre jogadores de bom passe, amigo. Fundamental, importante. Mas depende muito da ideia do técnico, né, Everton? Sim, é o que a gente falou. É muito bom ter um jogador como o Everson. Só que, ao mesmo tempo, o lance do Hever, para mim, por exemplo, quando ele pega a bola, talvez tenha sido muito mais por falta de opção para frente do que confiar muito no Everson, né? Porque ele sabe que recuar a bola para trás, o Everson não se sente incomodado com a bola recuada para ele. Porque, eu até falei aqui essa semana,
caso não dê para fazer um bom passe, encontrar um companheiro livre, o Everson não é um goleiro que ele utiliza desse bom fundamento que ele tem. Olha aí, dá até para ver. O Hever pega a bola no grande ciclo, você até para voltar um lance um pouco. Pode voltar um pouquinho, André, por favor? Eu acho que foi mais falta de opção de passe para frente, né? Olha aí. Mas olha lá, ele tá com o corpo virado para frente, não dá para ele virou para frente. Só que você vê de frente para ele, não tinha nenhum jogador. Tinha Gomide, claro que tinha. Os jogadores estavam mais para os lados, Everton. Agora, na frente dele, um passe para frente, um apoio frontal, ele não tinha, né? Aí, ó, dá um pause agora, ó. Rapidinho, volta um pouquinho para trás, por favor. Você pode ver que na frente dele não tem nenhuma opção à frente dele. Não, lá na ponta lá em cima aberta, o jogador do Inter já tá fechando lá, ó. Não, porque no próximo frame já dá para ver que não dá para tocar lá em cima. Não, lá, ó, dá para tocar. Jogador da experiência do Hever não pode cometer isso, não. Não, eu sei. Mas é aquele negócio, né? Se ninguém errar, não sai gol no futebol. Mas ali foi um erro juvenil, Gomide. Excesso de confiança de recuar pro goleiro. Lembrou o gol do... Foi o Bahia que fez um gol no passado assim na frente, no Guga foi voltar pro Everson. O Gilberto pegou a bola. Mas ali o Guga estava pressionado, uma bola saindo pela lateral e ele de costas pro campo. Não, mas um jogador como o Guga cometer esse tipo de erro no passado, tudo bem. O Hever com 200 anos de experiência, não. E que causou também a expulsão do Rafael contra o Santos. Mesma coisa, exatamente. Mas a questão é que assim, o lance do Guga, por exemplo, no ano passado, ele estava correndo para trás, tentou recuperar uma bola, tinha um atacante pressionando ele, aí ele foi tentar tocar para trás e tocou curto. O Hever, ele estava de frente pro campo do Inter com a bola dominada, além da linha do meio campo, e resolveu dar um balão de 30 metros para trás pro goleiro. Não faz o menor sentido. Não, com o jogador do Inter passando ao lado dele, velho. É isso, até assim, é difícil, porque aqui a gente tá com a imagem parada, a gente consegue perceber isso tudo. Talvez ele não tenha visto o jogador do Inter, mas independentemente disso... Mas o mais interessante é que essa imagem aí não mostra, Everton. Depois, na transmissão, mostrou com uma câmera um pouco mais fechada o quanto foi proposital essa ação do Thiago Galhardo. Também tem a inteligência do jogador do Inter, né? Por saber, peraí, o Hever está sem opção de passe para frente, qual que é a opção do Atlético? Usar o goleiro. Eu vou ficar posicionado aqui atrás do Hever, porque se ele toca a bola eu não vou estar impedido. Tem inteligência também do Thiago Galhardo, que sabe que eles vão recuar a bola para o Everson também, se aproveitou disso. Mas aí o Atlético, por sorte, acabou não gerando gol. Daqui a pouco os adversários também começam a criar alternativas para evitar com que o Atlético faça isso em profusão, como fez ontem, de ficar dando essa bola no Everson toda hora. Alguém pode criar uma alternativa para dificultar. E aí vai ao encontro do que o Grissi disse, né? Esse excesso de confiança, uma hora pode atrapalhar. Agora, o Atlético completo em campo, eu acho que fica até mais fácil, né? Porque você tem mais opções com jogadores de mais qualidade e tal. Você tem o Nacho em campo, que corre o campo todo, num jogo como o de ontem, seria muito diferente. Só que hoje, eu não sei quem me falou, não sei se foi o Alê, falou, o Natan fez o gol que o Nacho não faria. Como não? O Nacho ali ainda daria um toquinho por cima ainda para matar a pau e fazer um golaço.